Dando continuidade aos estudos que estamos fazendo a respeito do tema extraído do livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé. Já meditamos fé como um elemento essencial para agradar a Deus, fé como fruto do Espírito, fé uma condição para a salvação, fé o exemplo de uma vida de fidelidade a Deus, fé e evidência do dom do Espírito. E agora vamos falar sobre a fé, a batalha constante contra o mal. Fé e a batalha constante contra o mal. Pegando como base o livro de Judas, que é só um capítulo, e o versículo 3, que diz assim: exaltai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja deve reagir à presença e aos ataques do inimigo traiçoeiro, batalhando diligentemente em defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Veremos deste relato, esse pequeno estudo, no texto de Judas, no capítulo de Judas, o livro de Judas, que é só um capítulo, do versículo 21 ao versículo 25, o termo grego piste pode ser traduzido por fidelidade e tem muito a dizer à nossa geração. A palavra de Judas fala hoje com a mesma clareza com que falaram há quase 2000 anos. O escritor exige nossa atenção com os seus apelos para que defendemos a fé. Judas não dá nome aos seus leitores, apenas descreve como chamados, amados e guardados, em uma referência ao passado, ao presente e ao futuro dos verdadeiros cristãos. Veremos que o propósito de Judas é o mesmo propósito principal da segunda carta de Pedro. Exalta contra os falsos mestres e encoraja na firmeza da fé. Algumas informações gerais da epístola de Judas. Essa epístola é a única das chamadas gerais ou universais, porque não se dirigem diretamente a uma pessoa em particular, ou a uma família ou à igreja, mas a todos os cristãos daquela época, convertidos em fé em Cristo, tanto do judaísmo como do paganismo, como podemos ver em Judas 1, versículo 1, a parte B. O propósito dessa epístola. Judas relata o propósito de sua carta. A fé está em perigo. Com fé, ele se refere primeiramente à fidelidade dos irmãos. O aspecto objetivo da fé deve incluir a vida moral, que é a maior expressão dela. O cristianismo sempre enfrentou inimigos e falsos mestres dentro da comunidade cristã e perseguidores ferronhos do lado de fora. Jesus e seus apóstolos se depararam com eles. Podemos citar Lucas capítulo 20, versículo de 1 a 8, também Mateus capítulo 23, versículo 1, também versículo 33 ao versículo 33. Também podemos citar Atos capítulo 4, versículo de 1 a 3, Atos capítulo 9, versículo de 1 a 6. E quase todos os livros do Novo Testamento mencionam adversário
da fé. Também podemos ver que o tempo em que Judas escreveu esta súmula, possivelmente em Antioquia da Síria, cerca de 70 anos depois de Cristo, as predições de Paulo e Pedro, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Havia se tornado uma realidade histórica, segundo a tradição da igreja. Judas ministra na Palestina, Síria, Arábia, Pérsia e Mesopotâmia. O que levou Judas a escrever esta carta? Vejamos. Judas percebeu que havia perigo no meio da congregação e se viu obrigado a estarmos a batalhar diligentemente pela fé, conforme o versículo 3, a parte B. Essa epístola adverte os crentes contra a heresia do gnosticismo, que ensinava uma vida de libertinagem e promiscuidade total. Esta heresia provocou dois resultados diferentes. De um lado, a crença de que não há obrigação de se obedecer à lei moral, e a outra, uma forma de abuso do corpo para promoção da prostituição, ou seja, implicava em lascívia, palavra que traz em si a ideia de devassidão sexual. Quem era Judas? O autor se apresenta como Judas, a forma grega do termo hebraico Judá, que significa louvor a Javé. Era um nome comum no século I, e Judas também se identifica como servo de Jesus Cristo, no versículo 1, a parte A. Irmão de Tiago, conforme o versículo 1, a parte B. E que foi líder da igreja de Jerusalém, conforme Atos capítulo 15, versículo 13, Atos capítulo 21, versículo 18. O autor da epístola de Tiago. Judas e Tiago eram meios irmãos de Jesus, conforme está em Mateus capítulo 13, versículo 55, Marcos capítulo 6, versículo 3. E creram nele após a ressurreição. Creram em Jesus após a ressurreição, conforme João capítulo 7, versículo 1 a 9, Atos capítulo 1, versículo 14. Judas não se preocupa em cevar uma autopromoção, pois bem poderia ter se apresentado como irmão de Jesus. No entanto, prefere identificar-se como servo de Jesus, irmão de Tiago, por julgar-se indigno de seu parentesco legal com o Salvador. Poucas coisas falam mais a respeito de uma pessoa do que a forma com que ela fala a respeito de si mesma. Então, por julgar-se indigno de seu parentesco legal com o Senhor, Salvador, Jesus Cristo, pouca coisa fala mais a respeito de uma pessoa do que ela fala a respeito de si mesma. Devemos analisar o contexto de Judas. Os fiéis em Cristo têm um solene encargo de batalha pela fé. Fé que Deus entregou aos apóstolos e aos demais santos, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 27, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. A palavra batalhar do grego epagonosiai descreve a luta que os crentes fiéis devem travar na defesa da fé. Significa literalmente contender,
estar sob muita pressão ou travar uma luta. Devemos esforçarmos ao máximo da defesa da nossa fé. Batalhar pela fé significa tomar uma posição firme contra aqueles que negam a autoridade da Bíblia ou distorcem a fé. Judas, ele dirige a seus leitores amados, lhe dá 4 instruções a fim de que se mantenha firme e resista aos apóstatas, como veremos a seguir. Portanto, o aspecto da fé cristã pela qual Judas mais se interessava nesta epístola é da vida moral como expressão daquela fé. O autor não perde tempo a identificar os inimigos da fé. Vejamos, homens ímpios, conforme versículo 4 e a parte B. Os ímpios, no grego, asebes, que significa alguém privado de piedade, argumentava que havia sido salvo pela graça e, portanto, tinha liberdade de viver como bem entendesse. Poderia ter apenas uma forma de piedade. Estes homens estavam se envolvendo em franca imoralidade e orgias, tornando a graça de Deus em luxúria. Igualmente demonstrava um baixo padrão moral. Em outros sentidos, asebes parece ter sido uma palavra predileta de Judas para se referir à atitude da irreverência diante de Deus destes homens. No versículo 15 aparecem 2 ações ímpias e no versículo 18 suas ímpias paixões. Também podemos ver que transformaram-se em libertinagem a graça de Deus, conforme o versículo 4, a parte C. Judas, ele condena aqueles falsos mestres, o chamado que afirma que a salvação pela graça permite aos crentes viver na prática do pecado graves sem sofrer o juízo divino. Estes ensinavam que Jesus perdoaria aqueles que continuassem se entregando à concupiscência carnais, pois sempre seria objeto do amor de Deus. A palavra aselegia, libertinagem, significa na linguagem grega vício irrefreável. O libertinismo era encontrado nas igrejas, tanto paulinas quanto nas petistas ou napretinas, conforme está lá em Romanos capítulo 13, versículo 13. Também em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Efésios 4, 19. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. E 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, versículo 7 e o versículo 18. O termo também significa devassidão, falta de controle moral, indecência. Conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19. Também Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22. E nega a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja o versículo 4, a parte D desse versículo. Ao mencionar o único dominador e Senhor Jesus Cristo, Judas não está tratando de 2 pessoas, pois a construção gramatical grega exige que essas 2 designações se refiram à mesma pessoa. Em outras palavras, Judas declara com veemência a divindade de Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 18.
Também João, capítulo 1, versículo 3. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Também o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Mas os apóstatas negavam este fato por meio de cosmovisão. Esses homens estavam negando que Jesus era igual a Deus. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto, negam por sua obra, conforme está em Tito, capítulo 1 e o versículo 6. Também o versículo 11 vai falar que entraram pelo caminho de Caim. Judas pronuncia um ai, empregado em paradigmas de julgamento e sua triades de exemplo histórico do Antigo Testamento. Quando ele fala de Caim, é um tipo de injustiça. Balaão, do espírito de mentira e cobiça, conforme Números, capítulo 22, versículo 24. E Coré, da rebelião dos descontentes contra as autoridades divinas, constituída, conforme está lá em Número, capítulo 16. Esses tipos de pecado solampam a saúde espiritual de toda a igreja e destrói aqueles que o praticam, conforme Salmos 14, versículo 1. Judas usa 5 metáforas bíblicas, conforme o versículo 12 e 13 nos vai nos mostrar. Judas chega a usar uma linguagem poética para identificar os impostores da fé. Eles eram manchas em vossas vestes, eles eram nuvens sem água, eles eram árvores infrutíferas, eles eram ondas bravias do mar, eles eram esteiras errantes. Também Judas emprega mais 5 analogias bíblicas para descrever o comportamento desses ímpios. Primeiro, eram murmuradores. Segundo, estavam descontentes. Terceiro, andavam segundo as suas paixões. Quarto, proferia grandes arrogância. Quinto, era aduladores. Pessoas desse tipo não herdarão o reino de Deus, conforme está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. E qual o dever do crente no tempo de apostasia? Judas ele vai falar no versículo 17 ao versículo 23, que a palavra grega epagonitaias, que ocorre somente aqui no Novo Testamento, em Judas, versículo 3, é um termo forte indicando uma luta ou disputa travada. Significava lutar para que o adversário não consiga tirar o que é nosso. É lutar de forma a fim de protegê-lo e retê-lo. Judas está anunciando uma chamada para a batalha. Os santos devem preparar-se para uma verdadeira luta pela fé. E podemos ver como devemos nos preparar para essa luta em defesa da fé. Primeiro, lembrar os ensinamentos dos apóstolos. Versículo 17 a versículo 19 vai dizer: o surgimento dos falsos mestres e falsos profetas não deve pregar o cristão de surpresa. Não deve pegar o cristão de surpresa, porque somos advertidos sobre isso.
conforme Mateus capítulo 24, versículo 5, versículo 11, Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 29, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Um dos motivos pelos quais os crentes sucumbem facilmente ao engano é a falta do conhecimento sobre o que a Bíblia diz. Por isso, o livro de Oséias, ele vai dizer que o povo, ele sofre por falta do conhecimento. Também, o versículo 20, na parte A, vai falar sobre edificar uns aos outros na fé. Temos que estar nos edificando. No versículo 3, Judas chama os cristãos de santo. E aqui ele afirma que sua fé aumentou, pois ela é santíssima. Devemos crescer e amadurecer na fé. Dedicarmos continuamente ao estudo da palavra, à comunhão e ao partir do pão e às orações, conforme está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Também devemos orar no Espírito. Versículo 20, a parte B, vai dizer que é provável que os falsos mestres tivessem abandonado a prática da oração. Muitos cristãos avançados ou modernos já não mais procuram ter uma vida de oração, mas declara ultrapassado as escrituras e as práticas da oração, como fazia este corrupto, e declara ultrapassada a totalidade do cristianismo. Por isso que temos que estar em constante oração. A oração é a nossa conversa com Deus, é a nossa busca com intimidade ao Deus Todo-Poderoso. Também nós devemos permanecer no amor de Deus. Versículo 21 vai falar. Agora Judas diz: guardai-vos do amor de Deus. Judas certamente teria ecoado as palavras seguintes de Jesus: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Conforme João capítulo 15, versículo 10. Foi pela desobediência flagrante que os falsos mestres se desviaram e caíram do amor de Jesus. Abandonaram a verdadeira fé. Também o versículo 22 vai dizer: ser misericordioso para com os que têm dúvida. Judas, ele nos lembra que a misericórdia gera misericórdia. Recebemos vida eterna pela misericórdia de Deus e devemos ser pacientes e amáveis com aqueles que duvidam quando procuramos convencê-lo da verdade. Temos que ser misericordiosos com esses também. O versículo 23 vai falar sobre salvar o que estão perecendo. É provável que, devido à influência de falsos ensinamentos, alguns cristãos de nosso tempo, como no tempo de Judas, tenham ido além das dúvidas e estejam se afastando da fé para a destruição. A palavra aqui empregada no grego, apoleias, usado para descrever desgraça eterna dos que rejeitam a Cristo, se apega ao mal e à mentira. E também é dever do crente, nesse tempo de apostasia, guardar da corrupção. Versículo 23, a parte B. Nós envolvemos com a operação de resgatar. Devemos cuidar para não sermos corrompidos pela carne.
Judas nos instrui a não fazer concessões indevidas. Devemos ter contato sem contaminação. Então, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada é o único caminho que nos levará a fazermos das nossas palavras as palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, conforme está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Aprendemos que a batalha descreve a luta que o crente fiel deve travar na defesa da fé. Isso significa também defender sob pressão ou travar uma luta. Batalhar pela fé é tomar posição firme contra aqueles que negam a autoridade da Bíblia ou distorcem a fé original, anunciada por Cristo e pelos apóstolos. Lute com firmeza pela fé bíblica. Seja defensor da palavra de Deus, da palavra ensinada pelo próprio Jesus aos apóstolos. Palavra esta que tem chegado a nós e tem nos dado uma nova vida, uma vida que devemos lutar e batalhar com fé, porque através da fé nós vamos vencer. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está escrito na santa palavra de Deus. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Bem? Que Deus continue abençoando a cada um dos amados irmãos. Em breve voltaremos com a lição que estamos fazendo, a lição 7 e a lição 8, para encerrarmos este estudo com base em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Que Deus abençoe a todos.